Olá, meus queridos, a palavra de hoje. Uma boa tarde a todos aí, não sei o horário que você vai estar vendo esta mensagem, né? Mas o meu cumprimento aí, o meu agradecimento aí a você, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe e que essa palavra possa nos edificar mais uma vez. Amém? A palavra de hoje, João, capítulo 21. Eu queria falar algumas coisas aqui, não vou estar lendo muitos versículos para que você possa entender. Peço que você leia na sua casa, você já conhece essa passagem. Mas a palavra de hoje é João capítulo 21 e Mateus capítulo 4, verso 18. Vou estar voltando lá um pouco para que você possa entender. Então vamos lá. João capítulo 21, Jesus aparece ali a alguns dos discípulos. A Bíblia diz que há uns 7 discípulos, 7 discípulos. E a Bíblia também diz nesse mesmo capítulo, no verso 14, que já era a terceira vez que Jesus se manifesta aos discípulos depois da sua ressurreição. Ou seja, era a terceira vez. E ali Jesus se manifesta aos 7 discípulos, no capítulo 21. E de repente, Pedro se levanta ali no meio dos discípulos e diz assim: vou pescar. E os outros discípulos em seguida falam também: vamos também, vamos contigo. E a Bíblia diz que ali eles pegam o barco, entram na água. E o mais interessante é que a Bíblia diz que Jesus se manifestou do outro lado ao clarear da madrugada, ou seja, próximo do dia amanhecer. Ou seja, eles ficaram a noite inteira lá. Pedro se levantou, chamou eles para pescar, falou que ia pescar. Os outros falaram: a gente vai também, vamos contigo. E foram pescar. E a Bíblia diz, no versículo 3 aí do capítulo 21, que eles não apanharam nada. Nada. Ficaram a noite toda no mar e não apanharam nada. No versículo 4, ali continua a história, na madrugada, Jesus se manifesta do outro lado na praia, E no versículo 5, Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles respondem novamente: não tinha nada para comer. Mas eles ficaram com um pouco de receio de falar que era Jesus, pois eles sabiam que era o Jesus que estava do outro lado, mas não falaram que era o Jesus. Então Jesus falou: lança a rede do outro lado, do lado direito. E eles lançaram a rede e ali pegaram alguns peixes, bastante peixe, alguns não, perdão, pegaram bastante peixe. Pedro depois desce, vai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que Pedro ali, ele desce primeiro para se vestir, porque eles estavam pescando. Na pescaria eles usavam um pouco a roupa. E vai ao encontro de Jesus, enquanto os outros trazem os peixes e se aproximam ali de Jesus, vieram, quando chegaram lá, Jesus já estava com fogo lá, Os outros discípulos vieram também nos barquinhos, puxando as redes, aí no versículo 8, em sequência. Eu não vou estar lendo o texto todo, que esse não é o ponto da nossa mensagem de hoje. O ponto da nossa mensagem mesmo, desta noite, é o que Deus te chamou para fazer que você parou. Aonde você parou? Por que você parou de fazer aquilo que Jesus já te mandou fazer? Por que nós paramos de fazer aquilo que Jesus já nos ensinou? Por que nós deixamos de ensinar aquilo que Deus já nos ensinou? Por que nós deixamos de discipular aquilo que já foi nos discipulado, que já foi ministrado em nós? Por que nós deixamos de exercer essas coisas? No versículo 9, eles saltaram em terra, ainda no capítulo 21 de João, e Jesus ali fala: vem. Jesus dá peixe a eles ali, também pão, Jesus fala: vinde. No versículo 12, Jesus fala: vinde, comei aqui. Eles sabiam que era Jesus. Jesus chama eles para comer e alimenta. E depois disso, Jesus faz aquelas perguntas a Pedro, onde pergunta para ele 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas? E Pedro responde: então apacenta minhas ovelhas. É interessante que Jesus pergunta 3 vezes. As 3 negações, é referência às 3 negações de Pedro antes
E aqui Jesus confirma 3 vezes com ele novamente, perguntando para ele 3 vezes se ele realmente ama. Jesus fala: apacenta minhas ovelhas então. Se você me ama mais do que esses outros, apacenta as minhas ovelhas. Voltando lá em Mateus, capítulo 4, no versículo 18, está escrito assim: caminhando ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, e André. Jesus viu os 2 irmãos, Simão e André, e chamou eles. No 19, Jesus diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora eu queria estar lendo apenas o verso 22, para que você possa entender e isso fique gravado em nossos corações hoje. O verso 22 de Mateus, no capítulo 4, diz assim, então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Lá em Mateus capítulo 4, verso 18, Jesus estava chamando o mesmo mar onde Jesus aparece a eles depois da sua ressurreição. É o mesmo mar quando Jesus os chama. Tiberiades, Genezaré, são cidades que foram construídas por Herodes Antipas, junto ali da Galileia. Aquele mar que Jesus chamou os discípulos pela primeira vez e o mar onde Jesus se manifesta aos discípulos é o mesmo mar. Não é outro mar, é o mesmo mar. O interessante é que Jesus já tinha chamado eles antes para ser pescadores de homens. 21, no capítulo 21, Jesus se manifesta a eles novamente. O que Pedro chamou eles para fazer? O quê? Pescar de novo. A Bíblia diz que de repente Pedro falou: eu vou pescar. Os outros falaram: eu também vou. E Jesus novamente aparece para ele e falou: o que eu determinei que vocês o fizessem? É praticamente isso que Jesus quer dizer. É praticamente isso que Jesus está falando. Eu não já chamei vocês? Eu não já determinei o que vocês têm que fazer? Eu não já dei o chamado de vocês? Eu não já vos chamei para que vocês possam pescar homens? Não é esse peixe que eu quero que vocês pesquem. Eu não já fiz antes, eu não já vos ensinei, eu não já vos disse o caminho que eis de seguir, o que eis de fazer? Por que você parou? Eu queria que você meditasse nesta palavra. Por que nós paramos? Naquilo que Jesus já nos mandou fazer. Por que nós deixamos o nosso chamado? O interessante dessas passagens bíblicas é que quando Jesus foi lá chamar eles pela primeira vez, eles largaram tudo. Largaram os barcos, largaram o pai lá, falaram: opa, vamos atrás de Jesus. E depois, quando Jesus não estava mais com eles, aqui no capítulo 21 de João, Pedro de repente fala: eu vou pescar. Como se tivesse: eu não tenho outra coisa, eu vou pescar. Ele se viu ali um pouco sem ter muito o que procurar, foi pescar. Sem Jesus, como é que nós agimos quando as coisas estão difíceis? Como é que nós agimos quando vem os problemas? Nós achamos que Jesus não está mais conosco? É isso que nós pensamos? Quando não sentimos Ele próximo, eu não sei se você é como eu, mas tem dias que eu me sinto assim, um pouco ausente de Deus. Como é que você faz? Como que você age? Você volta a fazer aquelas mesmas coisas que você fazia antigamente e simplesmente deixa a palavra, a orientação, a direção do Espírito de lado? Eu queria que você pensasse e meditasse nessa palavra, nesses textos. Pedir que você leia Mateus capítulo 4 e João capítulo 21, para que você possa entender o que Jesus quis dizer, o que Jesus estava ensinando quando ele chama os discípulos pela primeira vez e quando ele se manifesta por 3 vezes após a sua ressurreição. Após a sua ressurreição, lembrando novamente o que ele havia ensinado, para que ele tinha chamado os discípulos. E é assim conosco, é assim nos nossos dias. Nós temos que meditar e pensar e entender. Para que nós estamos aqui? Para fazer o quê? Qual é o meu chamado? Por que eu parei de fazer o que eu fazia? Por que eu parei de fazer as coisas boas?
Aonde eu deixei de fazer? Pense nisso. Você tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia. Em nome de Jesus, nos siga aí nas nossas redes sociais. Tá? Peço que Deus nos abençoe em nome de Jesus.